A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 14 e versículo de número 1 ao 7, que vai nos dizer assim: Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá a Israel e os porá na sua própria terra e unir-se-ão a eles os estrangeiros e estes se achegarão à casa de Jacó. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas. Na terra do Senhor cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir. Então proferirás este montejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra. Todos exultam de júbilo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus sabia as dores que os filhos de Israel haviam enfrentado por causa dos babilônicos. Por um tempo, Deus permitiu os babilônicos triunfarem sobre os filhos de Israel. Por um tempo, os babilônicos tiveram êxito contra o povo de Deus. Deus queria tratar com o seu povo. Tem momentos na nossa história que Deus permite os inimigos triunfarem. Humanamente falando, nós vamos olhar e vamos pensar que tudo acabou. Quando os filhos de Israel olhavam ali para Jerusalém, quando os judeus estavam ali, irmãos, naquele momento de dor, de sofrimento, de exílio, eles pensavam: é o nosso fim. Os inimigos triunfaram. Acabou para nós. É tanto que na visão de Ezequiel, no vale de ossos secos, o povo olha, irmãos, e diz o quê? Estamos sem esperança, pereceu a nossa esperança, tudo está acabado para nós. Não tem mais jeito. Muitas vezes nós olhamos da mesma forma e pensamos: os inimigos estão triunfando, não tem mais jeito. Acabou, e Deus está dizendo: tudo que eu permiti na sua vida foi para te tratar. Declare comigo: tudo que Deus permitiu na minha vida foi para tratamento. Tudo que Deus permitiu na minha vida foi para tratamento. Eu sei que o tratamento de Deus dói. O povo de Jerusalém ser levado para o cativeiro doeu. Eles veem a cidade queimada, doeu. Eles veem o templo ali arruinado, doeu. Mas foi necessário para o povo aprender. Existiram processos na sua vida que foram dolorosos, que estão sendo dolorosos. Mas o Senhor está dizendo: tudo isso está te ensinando. Não era para destruição total dos filhos de Israel, irmãos. Deus estava permitindo tudo o que ele permitiu para o povo aprender, para o povo ser moldado, para o povo ser trabalhado. Mas o próprio Deus, que permitiu tudo o que eles enfrentaram, que permitiu a Babilônia se levantar contra eles, foi o mesmo Deus que fez justiça. O Deus que permite a luta, as dores, as dificuldades na minha e na sua vida, é o mesmo Deus que depois faz justiça por nós. É o mesmo Deus que marca encontro com os nossos inimigos e cobra o que eles nos fizeram. Eu vou repetir para você entender. Deus cobra o que os inimigos nos fizeram no tempo em que estávamos aprendendo. Não existia ninguém, nação nenhuma, povo nenhum, rei nenhum, que oprimisse os filhos de Israel com a permissão de Deus para o povo aprender, para depois esses povos que se levantaram contra o povo de Deus não pagar. Não existia isso. Deus sempre cobrava de quem se levantava contra os filhos de Israel. E hoje Deus me trouxe aqui para te falar: eu vou cobrar de quem se levantou contra você.
até serviu na sua vida como bênção que você passou. Foi dolorido? Foi. Foi difícil? Foi. Mas cooperou para o seu bem. Os filhos de Israel deixaram a idolatria. Os filhos de Israel passaram a se humilhar diante do Senhor depois do cativeiro babilônico. Eles pararam de se misturar com os deuses pagãos. Então nós sabemos que aquele cativeiro foi doloroso, mas foi necessário. O que você passou, o que você enfrentou foi doloroso, mas foi necessário. Mas, irmã, pessoas se levantaram contra mim. E Deus não fez justiça. Quando o povo de Jerusalém, de Judá, estavam ali cativos, dentro de Babilônia, parecia que Deus não ia fazer justiça. Porque durante um tempo, Babilônia ainda prosperou, financeiramente falando. Mas chegou um tempo que Deus resolveu derrubar a Babilônia. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Chega um tempo que Deus resolve derrubar a Babilônia. Chega um tempo que Deus resolve aprovar os filhos de Israel e tirar a Babilônia do caminho. Deus trouxe homens e mulheres aqui para te dizer, está chegando o tempo da queda da Babilônia. Eu vou repetir para você entender, porque está chegando o fim de um cativeiro. Está chegando o tempo da queda da Babilônia. O tempo da justiça de Deus está chegando na sua vida. O próprio Deus, irmão, se compadeceria do seu povo. O próprio Deus faria justiça. E hoje Deus diz para você, eu estou me compadecendo de você. O que eu tinha para te ensinar nesse processo, eu já te ensinei. Foram 70 anos de cativeiro, 70 anos, irmãos. O povo achando que tudo estava perdido, mas sobre eles tinha uma palavra. Diante das dores que você passou, que você enfrentou, você pensou que tudo estava perdido, mas sobre você tem uma palavra. E Deus diz para você hoje, eu velo sobre a minha palavra na sua história para fazer acontecer. Eu velo sobre a minha palavra na sua história para fazer ela se cumprir. Oh, glória! A palavra de Deus, ela é muito clara, irmãos. Que o nosso Deus se compadeceria de Jacó. E ele ainda elegeria a Israel. Sabe o que é isso? Deus não ia desamparar o seu povo. Deus não ia pôr um fim ao seu povo. Não. Deus tinha restauração para eles. Só que para isso acontecer, primeiramente, Babilônia precisaria cair. Você vai observar que os filhos de Israel só puderam retornar para sua terra depois que Babilônia caiu. Depois que Deus derrubou o Império Babilônico. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que precisam ser derrubados, que precisam ser retirados, que precisam ser removidos. E Deus está dizendo, eu vou remover o Império Babilônico da sua vida. Eu vou remover aquilo que pode servir como um tropeço na sua história para uma restauração que eu já tenho na sua vida. Porque Deus já determinou restauração para pessoas que estão me ouvindo agora. Deus, ele quer restaurar a sua história por completo. O exílio, o cativeiro, foi um tempo. Não foi para sempre. As fases que você enfrentou, que você está enfrentando, que já vai passar, foram um tempo. A Bíblia diz que há tempo determinado para todas as coisas. E há um tempo que Deus nos molda. Há um tempo que Deus trabalha na nossa vida. Há um tempo que Deus permite Nabucodonosor se levantar contra nós, Belsazar, se levantar contra os utensílios do Senhor. Há um tempo que Deus permite a perseguição. Há um tempo que parece que Babilônia está imperando enquanto você só está declinando. É normal. Mas quando chega o tempo de Deus fazer justiça, de Deus restaurar o seu povo, de Deus mudar o cativeiro do seu povo, acabou, irmãos. Acabou. Babilônia perde as forças como no de repente. E hoje Deus diz para você, será como num piscar de olhos que Babilônia vai cair. Eu vou repetir para você entender.
Será como num piscar de olhos que Babilônia vai cair. Num de repente, na mão, Churayakandarasto. Você vai observar que Babilônia era uma cidade fortificada. Mas quando ela caiu, foi no de repente. E assim acontecerá. Deus está dizendo para você hoje: não olhe para os teus inimigos como se eles fossem fortes. Mas olhe para o Deus que te chamou, porque Ele é mais forte. Ele está dizendo: eu vou derrubar a Babilônia, eu vou tirar as forças de Babilônia e eu vou restaurar a sua história. Chegou o tempo de restauração na vida de homens e mulheres de Deus que foram perseguidos. Chegou o tempo de restauração na vida de homens e mulheres de Deus que precisaram passar por processos que Deus permitiu na sua vida, porque Babilônia só triunfou durante um tempo sobre o povo de Deus porque Deus permitiu. Porque o Senhor entregou o seu povo nas mãos do domínio dos babilônicos. Tudo foi permissão de Deus. E eu quero lhe dizer uma coisa da parte dos céus: tudo o que aconteceu na sua vida não é porque seus inimigos são mais fortes. Não é porque a obra contrária, a inveja, a palavra de maldição é mais forte do que o teu Deus, não. Foi tudo permissão de Deus para te tratar, para te moldar, para te lapidar, para te fazer uma pessoa melhor, para tirar aquilo que não agradava a Ele. Mas, irmãos, quando nós somos aprovados, quando chega o tempo de Deus, Deus diz: pronto, agora eu extermino Babilônia do caminho. Agora eu removo. Agora eu retiro. Deus iria dar descanso aos filhos de Israel. E é exatamente isso que pessoas aqui têm pedido: Deus, me dê descanso de aflições. Me dê descanso de perseguições. Me dê descanso de lutas, porque eu já não aguento mais. E o Senhor está dizendo: está chegando para você um tempo de descanso. Declare comigo: eu recebo de Deus um tempo de descanso. E eu creio nessa palavra. Eu recebo de Deus um tempo de descanso e eu creio nesta palavra. Versículo 3. No dia em que Deus vier dar-te descanso no teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir. O nosso Deus, irmãos, Ele ia dar descanso do trabalho ao povo, das angústias e da dura servidão. Ou seja, tudo o que eles enfrentaram ali em Babilônia. Deus iria dar para eles o quê? Descanso, restauração. Deus diz para você hoje: tudo que você enfrentou não vai ficar na sua vida uma ferida aberta. Mas eu sou o Senhor que te restauro. Eu sou o Senhor que te trago paz. Eu sou o Senhor que te curo de traumas que queriam ficar na sua vida por causa do processo. Irmãos, tem processos que querem deixar traumas em pessoas aqui. Mas Deus está dizendo: os filhos de Israel não ficaram traumatizados, mas eles aprenderam e foram restaurados. E assim acontecerá na sua vida. Declare comigo: eu estou aprendendo e eu vou ser restaurada. Eu estou aprendendo e eu vou ser restaurada. A dor, o sofrimento, as angústias, as perseguições, o triunfo do Império Babilônico não foi para lhe destruir. Foi para te ensinar. Foi para te moldar. Foi para trabalhar em você. Aí Deus diz: agora que você está aprovada, minha filha. Agora que você está aprovado, meu filho, eu derrubo Babilônia. Agora sim eu posso tirar a Babilônia do seu caminho, porque eu já trabalhei em você. Imagina comigo se Deus não permite o cativeiro babilônico. Imagina comigo se Deus retira os babilônicos do caminho dos israelitas antes do tempo. O povo não aprenderia. É por isso, irmãos, que tem um tempo até pra gente sair da luta. Sabia disso? Tem um tempo pra gente sair da prova, das dores, do sofrimento. E tudo é no tempo de Deus. Não adianta a gente se espernear. Não adianta nós queremos as coisas da nossa forma. As coisas acontecem no tempo de Deus como Deus quer. Como Deus determina. Aqui nós vemos o hino triunfal sobre a queda da Babilônia. O rei babilônico caiu. Quando o rei babilônico cai, chamado Belsazar, automaticamente, irmãos, sabe o que acontece? Babilônia cai. E Deus já tinha tudo determinado como aconteceria. Deus está dizendo para você: já está tudo determinado para a queda de Babilônia. Será no de repente, minha filha, porque você foi aprovada. Será no de repente, meu filho, porque você foi aprovado. Babilônia cai
dando sinais aos filhos de Israel que eles foram aprovados e que eles viveriam uma restauração de Deus, que havia chegado o tempo. A queda de Babilônia traz para os filhos de Israel uma resposta: está chegando o tempo da restauração de Deus. E assim é na sua história. A Babilônia está caindo e o tempo da restauração de Deus está chegando. Eu vou repetir porque isso aqui é muito forte. Babilônia está caindo e o tempo da restauração de Deus está chegando. É Babilônia caindo e o povo sendo restaurado. É Babilônia caindo e Deus começando a trazer vida para o seu povo e alegria. Eu não sei quanto tempo você tem de cativeiro, quanto tempo você tem de dor, de sofrimento. Mas Deus me trouxe aqui com essa palavra para te dizer: está findando. Babilônia vai cair. Este processo está ficando para trás. Ele veio para te ensinar. Você precisava passar por ele. Um dia você ainda vai entender o que Deus está falando aqui. Porque talvez agora você não esteja entendendo, por ainda está vivendo dores. Porque quando estamos vivendo dores, a gente não entende muita coisa. Mas depois que as dores passam, depois que o processo passa, depois que a maturidade e a aprovação de Deus chega, nós entendemos: tudo cooperou para o meu bem. Obrigada, Senhor, até pelo processo. Vão ter pessoas que vão dizer exatamente assim. Porque Deus usou as dores para te amadurecer. Deus usou as dores para te aproximar dele e te fortalecer. E agora Ele vai restaurar sua história por completo. Declare comigo: meu Deus vai restaurar minha história por completo. Babilônia vai cair. O meu Deus vai restaurar minha história por completo. Babilônia vai cair. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que da mesma forma que Babilônia não ficou de pé diante dos filhos de Israel, mas um tempo determinado pelo Senhor ela caiu, assim acontecerá na vida de inimigos dos teus filhos. Inimigos, Pai, que serviram como um canal de aprendizado na história dos teus filhos. Teus filhos não entenderam por que o Senhor não tirou logo Babilônia, porque Babilônia tinha algo para ensinar. As dores ensinam, as perseguições ensinam, mas depois o Senhor aprova o teu povo e remove a Babilônia do caminho e retira a Mandacandarasturabaia, os inimigos, os opositores do caminho do teu povo. Assim está acontecendo agora, Senhor. O Senhor está aprovando pessoas aqui e está trazendo restauração para eles junto com a queda de Babilônia. Babilônia caiu e teu povo foi restaurado, e assim vai acontecer na história dos teus filhos, e o teu nome, Senhor, será glorificado, e eles vão entender que todo o processo foi necessário. Eu agradeço, Senhor, até pelos processos, e os teus filhos também agradecerão por cada processo que eles passaram. Porque tudo foi, Senhor, para que eles viessem a aprender. Tudo foi para o melhor na história deles. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção. A vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor possa curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causar ganhar na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Senhor. Eu te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória.
Amém. Deus diz para você hoje, a Babilônia vai cair. Tudo aquilo que estava tentando servir de tropeço no seu caminho, tudo aquilo que veio realmente para trazer para a sua vida um conserto, porque às vezes, irmãos, Deus vai usar as dores para nos consertar, para nos amadurecer, para trabalhar em nós. Deus está dizendo agora, chegou o tempo de eu tirar isso aí que estava te machucando, de eu tirar a Babilônia do seu caminho e restaurar você. Tudo que você viveu foi necessário, tudo que você passou foi necessário, e agora chegou o tempo da aprovação de Deus, chegou o tempo, diz o Senhor dos exércitos, de Babilônia perder as forças, cair e você ser restaurada, e você ser restaurado, em nome de Jesus. Lembre-se, todo o processo foi para o teu bem. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Não tardará de Babilônia cair. Deus te abençoe.